Mudando de assunto, olha só, a gente sabe que desde a tragédia da Vale lá em Brumadinho, em Minas, um assunto voltou a ser discutido quase que todos os dias: o perigo dessas barragens de mineração, onde são depositados os rejeitos, ou seja, o que sobra do processo de mineração. Aqui em São Paulo e também na região metropolitana, nós temos 9 barragens. Você vai conferir agora aqui comigo onde elas estão. Na capital são 2 barragens na zona norte de São Paulo, em Perus. Na Grande São Paulo nós temos 3 em Santa Isabel, 2 em Mogi das Cruzes, uma em Guararema e uma em São Lourenço da Serra. A maior parte dessas barragens, é de empresas de mineração de argila e granito, diferentes, portanto, daquela que se rompeu em Brumadinho. Ainda assim, é fundamental monitorar bem de perto o risco de todas essas barragens. Treinar moradores, que moram perto dos locais, mas nem sempre é isso o que acontece. Do alto são estruturas que impressionam pelo tamanho, mas para quem mora embaixo é um vizinho que assusta. Nem sempre as barragens são visíveis. Aqui mesmo, na capital, no caminho para Perus, pela Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, quem olha para os lados só enxerga grandes montes. Uma placa indica o que tem por aqui, uma pedreira. Do outro lado da pista fica o bairro Jardim Aldelfiore. A Zélia mora na rua Cavalo Marinho e quando ela abre a porta da sala, ela tem essa vista emoldurada da pedreira. Gosto de morar aqui pelo fato dessa vista que eu tenho. A Zélia gosta da vista, mas ela e quase todos os moradores do bairro não sabem que ali, junto com a pedreira, também tem uma barragem. Nunca me passou pela cabeça que teria uma barragem. Essa mina é de extração de pedras e areia. O que sobra do processo fica nesse grande reservatório. Logo abaixo, no mesmo bairro, existe uma outra barragem, de menor porte, de uma outra empresa. No total, são 66 barragens de mineração cadastradas em São Paulo. 24 foram vistoriadas por um grupo montado pelo governo estadual em 2015. 2 ficam na zona norte da capital, 7 na Grande São Paulo e 15 no interior. O risco que elas oferecem é classificado levando em conta 2 critérios: as condições físicas da estrutura e o potencial de dano que ela pode causar no caso de um rompimento. Segundo o relatório do grupo, 9 foram classificadas na categoria C, considerada de risco médio, o mesmo das barragens de Brumadinho e Mariana. O relatório aponta ainda que é possível observar situações diversas em relação às atividades de controle e monitoramento da estabilidade das barragens. Há casos em que se constata inexistência ou insuficiência de procedimentos. Em alumínio, fica a maior barragem verificada no estado. Atrás desse paredão de 100 metros, construído na década de 90, estão 20 milhões de metros cúbicos de lama vermelha, que sobra da produção do alumínio. Essa barragem está na lista das que a Agência Nacional de Mineração quer vistoriar com urgência. Numa reunião com a prefeitura, a empresa se comprometeu a instalar sirenes e fazer um plano de emergência. Esse especialista alerta que as barragens precisam de monitoramento e manutenção constantes para ser consideradas seguras. Quem faz os laudos de segurança é a própria empresa dona da barragem. O poder público precisa fiscalizar, ver se isso foi feito, se está completo, se está preciso, se está correto, porque senão o poder público recebe um relatório, vai dizer que o relatório foi entregue, mas não sabe se aquilo está correto, se aquilo está preciso, se está completo, se faltou alguma coisa. O governo do estado de São Paulo não fiscaliza barragens de mineração. Diz que, por lei, essa é uma responsabilidade da Agência Nacional de Mineração. Mas São Paulo, independente se a responsabilidade está com a agência, ela é também corresponsável e atua na garantia da segurança das pessoas. Uma semana depois do rompimento da barragem em Brumadinho, o grupo de trabalho que levantou as condições das barragens de mineração aqui em São Paulo foi retomado. O objetivo é atualizar os dados que foram levantados há pouco mais de 3 anos, logo depois da tragédia em Mariana. O próximo relatório deve sair em até 90 dias. Por que vocês demoraram tanto tempo para retomar o grupo de trabalho?
dentro dessa lógica, precisamos dizer que a gestão Dória assumiu o governo em 2 de janeiro. Esse grupo de trabalho ele foi retomado no dia 28 de janeiro. A maior barragem de mineração da capital tem uma boa estrutura, considerada de baixo risco, mas pelo volume armazenado, se ela romper, o potencial de risco é alto. No bairro vizinho, os moradores nunca receberam qualquer tipo de orientação sobre o que fazer no caso de acidente. Vocês já receberam algum tipo de orientação? Não, de ninguém. Se acontecer algum acidente, qualquer coisa? Não, também não. A senhora mora aqui há quanto tempo? 3 anos. É importante informar a população, fazer um plano de ação de emergência, treinar essa população nas rotas de fuga, tem que ter um sistema de alarme com sirene ou com algum outro sistema parecido para, se efetivamente ocorrer uma emergência, você poder alertar a população e ela seguir aquele plano e ir pela rota de fuga e ser evacuada a tempo para evitar vítimas ou evitar um número muito grande de vítimas. Agora, já não era para ser tudo assim? Já não era para ter plano de emergência, sirene, população treinada, né? Essas empresas ganham fortunas com mineração, enfim. E aí ficam essas barragens desse jeito, não custava nada fazer um investimento correto para a segurança, né? A Laura Cassano fala ao vivo agora com a gente de Perus. Laura, boa tarde para você. Esse relatório já tem mais de 3 anos, então fica todo mundo muito preocupado, porque muita coisa pode ter mudado também de lá para cá, né? Exatamente, Tralho. E olha, eu vou te dizer que tem a situação de uma das barragens que chama a atenção mais especificamente, já falo sobre ela, mas antes queria fazer uma ressalva, porque a atividade de mineração aqui em São Paulo é bem diferente da atividade lá em Minas, por exemplo. É bem menos intensa, gera muito menos rejeito. A gente está aqui na frente de uma pedreira, por exemplo, basicamente o que sai daqui é tudo absorvido pela construção civil. Mas o Rossini vai mostrar pra gente, porque atrás aqui dessas árvores é onde fica exatamente a barragem. A gente não consegue ver aqui na beira da estrada, né? A gente está falando aqui da beira da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e a barragem está aqui atrás. Lá a gente consegue ver em cima daquela ponte é simplesmente o Rodoanel e atrás tem um bairro que foi justamente o que eu visitei e falei com as pessoas que não estão informadas sobre qualquer plano de emergência e a gente está falando da maior barragem aqui da capital que fica na Zona Norte. Agora, Trali, o que chamou a atenção é que, segundo o relatório mais atualizado da Agência Nacional de Mineração, agora de janeiro, a barragem de clarificação da empresa territorial SP Mineração, que fica uns 3 quilômetros daqui, onde a gente está mais ou menos, ela teve a revisão do nível de risco, ou seja, tanto da classificação de risco para a estrutura, que foi revisada de um nível baixo para um nível médio de risco, quanto do potencial de dano, ou seja, de baixo para alto, ou seja, um ponto de atenção bastante importante, Trali. Exatamente, muito obrigado, Laura. Ainda tem até ocupação irregular perto das barragens, né? O que torna tudo ainda muito mais perigoso. Obrigado, viu? Olha só, a ANEM, que é a Agência Nacional de Mineração, mandou para a gente uma nota curtinha falando que as vistorias de emergência em todas as barragens já estão sendo feitas conforme uma decisão do dia 28 agora de janeiro. A mineradora Embu SA, que opera a maior barragem aqui de São Paulo, diz que tem procedimentos de inspeção sistemática e que a barragem é a jusante, ou seja, o tipo mais seguro. Nós procuramos também a Territorial São Paulo Mineração, mas até agora não tivemos resposta.